Mais uma vez, boa tarde, senhores. Estamos cá para apresentar para vocês o Inesc Conecta. O Inesc Conecta é uma iniciativa do Inesc Brasil. Antes, porém, é necessário que a gente faça uma breve apresentação. Aqueles que já acompanham, é bom reforçar, e as pessoas que não tiveram contato ainda com o Inesc, é importante a gente ter uma breve apresentação do que é o Inesc, para que ele serve, e logo a seguir a gente passa então para a apresentação das demandas e das possibilidades que nós teremos nessa edição. A previsão dessa apresentação é para durar de 30 a 40 minutos, não mais que isso, e é importante que depois da gravação, se quiserem, podem divulgar a gravação para as pessoas que não puderam participar, ok? Pode passar então, Gabriel, por favor, o próximo slide. Ok. O Inesc Brasil, o Inesc P&D Brasil, é um instituto de P&D, pertence, eu gosto muito de dizer esse termo, porque para deixar claro que ele é um instituto sem fins lucrativos, mas que é pertencente às universidades. As universidades brasileiras são elas que compõem o Inesc Brasil, e ao compor o Inesc Brasil, elas estão fazendo parte do conjunto que forma o complexo que é o Inesc Brasil. O Inesc Brasil está em todo o país, onde temos universidades conveniadas e universidades sócias fundadoras. As sócias fundadoras são aquelas universidades que participaram no primeiro momento da fundação do Inesc Brasil. O Inesc Brasil vem baseado muito no modelo europeu, sobretudo no modelo do Inesc Tech em Portugal, baseada na ideia de alguns componentes resilientes, digamos assim, que vieram de Portugal com a ideia, e nós montamos todo o arcabouço para que faça parte, então, o Inesc P&D Brasil. Aqui nós temos à tela algumas universidades que são conveniadas e são sócias fundadoras, né? São universidades importantes como o UFSC, o UFG, só para dar aqui um exemplo, todas são igualmente importantes aqui nesse processo. Pode passar, por favor, Gabriel? Um pouco do nosso mote de trabalho, como nós estamos montados e como nós estamos situados no cenário de pesquisa nacional. Nós temos áreas de pesquisa e áreas de negócio. O que são as áreas de negócio? Primeiramente, apesar de estar de um lado ou de outro, primeiramente vamos falar das áreas de negócio. As áreas de negócio são tudo aquilo que tange agroalimentar e floresta, por exemplo, energia elétrica, indústria e produção, ambiente, inovação e empreendedorismo, economia azul e oceanos, medicina e saúde, óleo e gás. Dentro dessas áreas de negócio, nós temos também as áreas de pesquisa. As áreas de pesquisa são mais específicas no sentido da biotecnologia, ambiente e sustentabilidade, engenharia biomédica, gestão da inovação, inteligência artificial, ciência de dados, como estão elencados aqui, mas para resumir um pouco, sistemas de produção e logística, tecnologias sociais. Essas áreas de pesquisa, elas estão embutidas dentro das áreas de negócio, e as áreas de negócio estão dentro das áreas de pesquisa. Eles são um conjunto entrelaçado que podem, por exemplo, numa área de negócio agroalimentar e floresta, por exemplo, nós temos biotecnologia, engenharia biomédica, gestão da inovação envolvida nessas áreas. A área de engenharia elétrica, poderemos ter, por exemplo, as áreas de comunicações, as áreas de atuadores, né, sistemas robóticos inteligentes, por exemplo. Então, essa interligação entre as áreas de pesquisa e negócio é aquilo que torna mais atraente o nosso modo de operar como instituto de P&D. Pode prosseguir, Gabriel, por favor. Aquilo que eu falei anteriormente resume-se nessa planilha aqui, nessa tela de tabela, onde as áreas de negócio e as áreas de pesquisa estão interligadas e completamente comprometidas umas com as outras. Pode prosseguir, por favor, Gabriel. Hoje, no nosso Inesc Conecta desta semana, nós temos alguns convidados. Como sempre, nós temos alguns convidados. Entretanto, esses convidados, nada impede que outros colegas de outros lugares possam participar. Então, aqui nós temos a UFPB, nós temos a UFPR, né? E temos a UFG, a UFMA e a UFU. Aí também temos colegas aqui da Argentina, estou vendo aqui o meu colega Jorge, estou vendo pessoal do Chile que nós convidamos para participar. É um
um evento completamente democrático e dentro das nossas possibilidades de integração do Mercosul. Peço desculpas antecipadamente, porque comecei a falar e esqueci de me apresentar. Eu sou o professor Hermes, eu sou professor da UTFPR Curitiba, no Departamento Acadêmico de Eletrônica, faço parte da direção do INESC Brasil desde a sua fundação. Estamos aqui juntos tentando trabalhar e trazer ciência para as universidades, os institutos, as empresas, de um modo geral, que queiram se integrar a essa rede. Pode prosseguir, por favor, Gabriel? É importante frisar que a ciência por trás do INESC Brasil é compor, através de uma janela única de contrato, agregar vários pesquisadores de vários lugares e várias universidades dentro de um só projeto. Se nós tivermos que levar em conta isso e mostrarmos para as indústrias, para as empresas, isso torna-se atraente para eles, porque eles vão fazer negócio com um instituto onde eles fazem apenas um contrato de P&D e, após isso, nós temos dentro desse ramo que nós temos, dentro desse sistema distribuído que temos nas universidades, podemos angariar pesquisadores de todos os lugares para trabalhar dentro de um projeto. Então, para a empresa visualiza uma interface só. E nós do INESC visualizamos todo aquele parque que nós temos, né? E todo o pessoal especializado por trás disso. Lembro também que o INESC Conecta faz a mineração dessas prospecções foi feita nesse específico, foi até então às 18 horas do dia 2/4/2025. Então, esse trabalho ele tem uma baseline que parou às 18 horas do dia 2, que foi ontem. Então, esse material é um conteúdo informativo, né? E a ideia aqui é apresentar para vocês uma síntese das prospecções que tem disponíveis e aqueles que tiverem interessados em trabalhar numa equipe de projeto que nos procure. Nós estamos agregando pessoas e quanto mais pessoas e mais especialidades temos dentro das chamadas, dentro das possibilidades de formar consórcio, torna-se mais interessante. Pode prosseguir, por favor, Gabriel? Então, é importante que os presentes que não se inscreveram, que façam uso da inscrição no form que nós temos disponibilizado aqui, está o código o QR Code aqui. Lembrando que o INESC P&D Brasil, ele bebe da água da Lei Geral de Proteção de Dados, nada que seja é, guardado nas nossas bases de dados são divulgados aleatoriamente, então os senhores podem ter a segurança de a informação dos seus dados serem preservadas e bem guardadas sem nenhum problema. Daqui para frente, o Gabriel Bulacel vai fazer a apresentação das demandas e eu retorno ao fim para ter mais uma conversa com os senhores. Muito obrigado mais uma vez por estarem disponíveis, eu sei que as agendas nossas são extremamente apertadas, mas agradeço imensamente por compartilhar desse momento conosco. Obrigado. Gabriel, é com você. Ótimo, muito bom. Obrigado, Hermes. Boa tarde a todos. Hermes, me confirme, por favor, que me ouve bem? Está Sim, tudo sim, bem sim, o sim. áudio? Excelente. Muito bem, então eu sou o professor Gabriel Bolacel, aqui da Univale, também faço parte da direção adjunta de prospecção do INESC P&D Brasil, ligada à direção de ciência e tecnologia. Hoje eu farei a apresentação dos editais que a nossa equipe do INESC Conecta minerou até a data de ontem, como o professor Hermes comentou. Nós temos aqui na nossa apresentação hoje editais divididos em 3 categorias. Então, nós vamos começar com a primeira categoria, que é a categoria dos editais FINEP, e no total de editais para as 3 categorias nós teremos em torno de 18, tá? Que é o que nós iremos apresentar. E essa apresentação ela ocorrerá de uma forma que nós tenhamos condições de trazer as principais informações de cada edital. Como primeiro edital aqui da categoria FINEP, vocês irão perceber, quem ainda não teve a oportunidade de participar do INESC Conecta, eu gosto sempre de frisar como que nós organizamos a informação de cada edital. Então aqui, como vocês poderão perceber, tem algumas subseções em cada slide onde nós destacamos o escopo e o objetivo
de cada chamada, as áreas de conhecimento, prazo de submissão e valores que são apresentados na chamada, e o link de acesso para que o pesquisador, após receber a apresentação, tenha condições de aceder ao link e obter mais informações sobre aquele edital. Então, vocês irão perceber, repito, né, quem ainda não teve a oportunidade de participar do Enesco Conecta, que esse é o formato padrão que, à medida que nós fomos ganhando experiência em divulgar esses editais, nós estabelecemos e estamos seguindo esse padrão em todas as edições, em todos os ciclos do Enesco Conecta. Agora, falando diretamente desse primeiro edital, aqui é um edital FINEP-BNDES, é uma ação conjunta entre essas duas agências de financiamento. O objetivo é fomentar a atração, implantação ou expansão de centros de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação. Então, são centros de PDI. Temos aqui algumas áreas de conhecimento ou diferentes tipos de submissão. Então, o primeiro tipo é a implantação de centros, a implantação de novos centros de PDI. E aqui tem uma área mínima, uma quantidade mínima de funcionários que precisam ser contratados. E uma outra possibilidade é a expansão de centros de pesquisa, desenvolvimento e inovação já existentes. Aqui também com alguns requisitos são apontados pela chamada. O prazo de submissão dessa chamada é 30 de junho de 2025. Essa chamada ela foi publicada no mês passado e os projetos precisam ter uma duração de até 36 meses. O total de recursos disponível é interessante, né? São 3 bilhões e os valores mínimos aqui diferem também para submissões das regiões Norte e Nordeste e também para as outras regiões. Temos aqui o link de acesso, como eu já comentei, fica disponível aqui para que vocês, após o nosso encontro, tenham condições de já ter o caminho para se aprofundar na chamada. A segunda chamada é uma chamada que foi lançada recentemente, faz aproximadamente uma semana, que é a chamada Mover Empresarial, ainda estamos na categoria FINEP. Como escopo e objetivo é apoiar empresas brasileiras no desenvolvimento de produtos, processos e serviços inovadores para a cadeia automotiva. Um ponto que eu ainda não mencionei está aqui identificado ao canto superior direito, pois essas chamadas são endereçadas a empresas, então empresas precisam submeter essa chamada no portal da FINEP. E aí, claro, nós como uma ECT, como entidades de pesquisa, precisamos nos associar às empresas para submeter uma proposta específica para essas chamadas. Como linhas temáticas aqui dessa chamada, nós temos, por exemplo, veículos elétricos e híbrido-elétricos, o aumento da eficiência energética de veículos movidos a biocombustíveis, e também produtos e processos aqui da indústria 4.0. São exemplos, são linhas temáticas que estão aqui contidas nessa chamada. É uma chamada de fluxo contínuo, então aqui ela é interrompida à medida que o recurso disponível for se extinguindo, então ela tem essa característica. Temos um total de recursos disponíveis de 100 milhões de reais. Ok? Então, e aqui tem, como eu disse, o link disponível para que vocês possam aceder a essa chamada após receberem o material. Uma terceira chamada que nós já divulgamos no ciclo anterior é a chamada Soluções Tecnológicas para Aumento da Produtividade na Agricultura Familiar. Então, aqui ela visa desenvolver tecnologias adaptadas para a agricultura familiar, considerando biomas e sustentabilidade, visando aumentar a produtividade e melhorar a qualidade de vida rural. Temos aqui 4 linhas temáticas que podem ser endereçadas nessa chamada, como, por exemplo, criação de tecnologias para melhorar o manejo agroflorestal,
É uma chamada também de fluxo contínuo. Ela foi publicada em julho do ano passado. Entendemos que ainda devido ao recurso disponível, é importante trazermos aqui para o ambiente do Inesc Conecta. E o total de recursos disponíveis para essa chamada, então, compreende um valor de 120 milhões de reais. E temos mais informações aqui apresentadas que são importantes para o entendimento, como, por exemplo, que o resultado parcial, né, até o dia 10/3, que é quando a FINEP divulgou essa informação, não havia nenhum projeto aprovado, certo? Contudo, há 38 projetos em avaliação. Uma outra chamada da FINEP é a FINEP Amazônia, aqui visando bioeconomia e desenvolvimento regional. Objetiva-se o desenvolvimento de soluções e aprimoramento de produtos e processos que resultem em compostos bioativos, bioinsumos, de geração e distribuição de energia renovável, entre outros objetivos. Isso se divide em 3 linhas temáticas: bioeconomia a partir da biodiversidade amazônica, comunidades resilientes e sustentáveis, desenvolvimento do território amazônico. Ela é uma chamada de fluxo contínuo. A data da publicação, aqui há um equívoco, imagino que seja 8/7/2024, vamos corrigir antes de compartilhar o documento. Aqui temos 100 milhões de recursos disponíveis. O resultado parcial em 24 de março é que não havia nenhum projeto aprovado. FINEP mais inovação talvez seja a call mais conhecida aqui de todos, né? Ela tinha 8, ou ela tem 8 linhas temáticas. As que estão em vermelho são linhas que já foram encerradas. A maioria delas não tiveram toda a utilização do recurso disponível, né? Eu acho que isso também evidencia aqui a necessidade de nós nos organizarmos em parceria com as universidades, cada vez mais promovermos ações desse tipo para que nós possamos somar forças e submeter propostas dessa maturidade tecnológica, né? Nós estamos falando de uma maturidade tecnológica do nível 3 ao nível 7. Então, quanto mais nós nos aproximamos ao TRL 7, 8, 9, essas atividades demandam, na maioria das vezes, né, a concepção de consórcios. Precisamos combinar forças entre diferentes universidades, e esse é um dos objetivos aqui do Inesc Brasil. Mas vale a pena destacar aqui as que estão em azul, né, a soberania e defesa nacional, que aqui ainda está disponível, aviação sustentável e também bioeconomia. Tá? Agora, falando de outras oportunidades, essa é a segunda categoria. Aqui nós reunimos diferentes editais provenientes de diferentes fontes de financiamento. Então, por exemplo, a primeira aqui da CONFAP, Centro de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da Espanha. Então, é uma parceria aqui internacional, né, que é possível por meio dessa chamada. A ideia é apoiar projetos colaborativos entre Brasil e Espanha, abrange propostas de qualquer setor de atividades. E como linhas temáticas, aqui cada projeto conjunto de P&D deve ter como objetivo o desenvolvimento de produtos, processos que levem à comercialização no mercado global, especialmente na Espanha ou no Brasil, né, que são os países foco aqui dessa chamada. Temos 2 rodadas para submissão, 2 prazos distintos, né? Então, 26/6 e 12/7 desse ano. Essa chamada, ela é recente, né? Ela foi publicada em 20 de fevereiro. Os projetos precisam ter uma duração de 12 a 36 meses e o valor por projeto de, no mínimo, 250 mil euros. Uma outra chamada que nós temos aqui como destaque, né, é uma chamada CNPq Pro Amazônia. Já comentamos sobre essa chamada aqui em outros Inesc Connects, e vale a pena destacar que essa chamada ela apoia
projetos de pesquisa que visam contribuir para ampliar a produção de conhecimento na região amazônica. E, portanto, temos algumas áreas prioritárias, né? Recuperação e monitoramento dos ecossistemas amazônicos, por exemplo. Tem aqui uma série de linhas temáticas, né? Como também saúde da população amazônica. Tem uma série de preocupações que podem ser endereçadas aqui na região da Amazônia. O prazo de submissão é 10 de junho de 2025. Essa chamada mais específica foi publicada em 10 de março, duração de 24 meses, e aqui total de recursos disponíveis 33,5 milhões. Aqui há um valor máximo, né, para o projeto de R$ 500 mil. Uma outra chamada importante que nós identificamos para divulgação nesse ciclo é uma chamada que combina agências de financiamento brasileiras, aqui como a FAPESP, entre outras FAPs, e a União Europeia, e também o agente, né, União Europeia e América Latina e Caribe. É o que é essa chamada que visa a colaboração científica entre pesquisadores de todo o Brasil e seus parceiros na União Europeia e América Latina e Caribe em projetos de CTI. Aqui nós temos um requisito importante que nós chamamos a atenção, né? Nós precisamos de 4 pesquisadores elegíveis de diferentes países, onde 2 precisam estar na Europa e 2 na América Latina e Caribe. Ela é uma proposta bastante, ou ela é uma chamada bastante abrangente, onde diferentes linhas temáticas são possíveis, desde a biodiversidade até a energia. Ela é uma chamada que foi publicada recentemente, né? Ela tem a data de 11/2, um prazo final de 22 de maio, e um total de recursos disponíveis aqui de 6 milhões de euros, e com um valor por projeto de no mínimo 600 mil euros. Aqui, o valor disponível para cada pesquisador, ele depende do país que o pesquisador se encontra, ou que o pesquisador está ligado, né? Então, fica aqui o link que vocês possam também ficar por dentro dessa chamada. Uma outra chamada da FAPERGS, né, que é a Fundação de Apoio do Estado do Rio Grande do Sul, então, Programa Pesquisa para o SUS, Gestão Compartilhada em Saúde. Vou acelerar um pouquinho mais do que estou olhando o tempo, para que nós não nos estendamos mais do que planejado. Então, esse programa de pesquisa para o SUS, ele tem a finalidade de apoiar e fortalecer o desenvolvimento de projetos de pesquisa que busquem soluções para a saúde. E aí, claro, o objetivo é melhorar a qualidade da atenção à saúde em temas prioritários para o Estado do Rio Grande do Sul. Temos aqui seis eixos principais, como, por exemplo, saúde pública, doenças crônicas, desastres e enchentes no Rio Grande do Sul. Prazo de submissão é 19 de maio de 2025, então temos aí um pouco mais de 45 dias para organizar um consórcio e submeter propostas a essa chamada. Total de recursos disponíveis é 12 milhões de reais e as propostas precisam ter no máximo 200 mil reais. Essa chamada essa próxima chamada, né, ela visa projetos na área de ciência de materiais e engenharia. Também é uma chamada que envolve aqui um consórcio internacional. Então aqui nós precisamos nós precisamos aqui formar uma rede de empresas, precisamos formar uma rede de agências para submeter propostas a essa chamada. E essa chamada, ela visa financiar esses projetos internacionais, e como, por exemplo, incluindo materiais para baterias e tecnologias energéticas de baixo teor de carbono. Como linhas temáticas, nós podemos citar, por exemplo, materiais avançados e sustentáveis para aplicações de energia, e também materiais para solucionar desafios ambientais, e também para nova geração para a eletrônica. Ela tem aqui como prazo final 13 de maio, data de publicação da chamada foi em fevereiro, 600 mil euros também é o total de recursos disponíveis, e o valor do projeto no máximo de 600 mil euros. A próxima chamada, pessoal,
é uma chamada ligada ao Research Council of Norway, então aqui também é uma chamada internacional, onde visa o estabelecimento de parcerias internacionais para a educação educação de excelência, pesquisa e inovação. Então aqui aumentar a qualidade do ensino superior e de pesquisa na Noruega. Essa chamada ela é aberta, tematicamente aberta, e cobre principalmente atividades de colaboração internacional. Então, a ideia aqui é promover parcerias internacionais. Tem um prazo um pouquinho mais apertado, 30 de abril, para submissão. A data de publicação da chamada foi em fevereiro, dia 4. Os projetos podem ter até 48 meses de duração. E aqui temos o valor na moeda norueguesa, 100 milhões disponíveis. Avançando, temos mais uma oportunidade que mineramos e, importante destacar, ligada aqui à FAPEG e à Fundação O Boticário. Então, aqui a Fundação de Amparo à Pesquisa de Goiás. Essa chamada ela tem o nome TEIA Cerrado, né, Soluções para a Prevenção e Combate aos Incêndios. Visa aqui otimizar o manejo integrado do fogo no cerrado. Temos 3 linhas temáticas: desenvolvimento de equipamentos, ferramentas e EPIs para brigadistas florestais, por exemplo. O prazo de submissão também é um pouquinho mais apertado, 22 de abril. E vejam que a publicação ela foi em 14 de março, então já foi um prazo relativamente apertado, desde a publicação até o deadline de submissão. E aqui o total de recursos disponíveis é 1 milhão. A última chamada aqui dessa categoria é a chamada FAPESP e National Science Foundation dos Estados Unidos, chamadas em colaboração para fomentar a parceria pesquisadores do Estado de São Paulo e pesquisadores dos Estados Unidos. Uma chamada bastante ampla, diferentes linhas temáticas, aqui desde a divisão de ciências atmosféricas e geoespaciais até escritório de programas polares no Ártico e Antártico. É uma chamada de fluxo contínuo da FAPESP. Foi publicada em final de 2024 e tem aqui um valor para o projeto de no máximo 700 mil euros. Muito bem, finalizamos a segunda categoria, já estou chegando ao fim. E essa terceira categoria, ela é uma categoria de bolsas individuais. Começamos apontando a chamada CNPq número 49 de 2024, que trata de bolsas no país, e o objetivo é apoiar projetos de pesquisa que visem contribuir significativamente para o desenvolvimento científico, tecnológico e da inovação no país, por meio da concessão de bolsas. Temos aqui 6 linhas possíveis: pós-doutorado, júnior, empresarial, pesquisador visitante especial, pesquisador visitante, doutorado sanduíche, empresarial e também doutorado sanduíche no país. Então aqui são 6 linhas. Há diferentes áreas de conhecimento. O prazo ele é 30 de abril. Essa chamada ela foi publicada no final do ano passado e aqui tem um total de recursos disponíveis de 125 milhões de reais. Uma segunda chamada dentro da categoria de bolsas individuais, né, a chamada da FAPESC, aqui do estado de Santa Catarina, Mulheres Mais Pesquisa. Já é a segunda edição desse edital. O objetivo é fomentar projetos de pesquisa científicas, tecnológicas e ou de inovação em Santa Catarina. Esses projetos precisam ser coordenados exclusivamente por pesquisadoras mulheres vinculadas a ICTs. Ele também é uma chamada de diferentes áreas de conhecimento. O prazo de submissão é 28 de abril. Essa chamada ela foi publicada na semana passada. Temos duração de até 26 meses. O total de recursos disponíveis aqui é 4,5 milhões de reais. E o valor máximo do projeto ele depende da categoria do projeto. Fica aqui também o link de acesso para que possa se aprofundar nos detalhes da chamada. Agora temos a chamada do Conhecimento Brasil. Aqui é uma chamada
da FINEP, que viabiliza o retorno de pesquisadores e ou profissionais técnicos especializados com experiência em pesquisa, desenvolvimento ou inovação tecnológica, que atualmente estejam radicados no exterior. São projetos focados em programas estratégicos nacionais, que aplicam a diferentes áreas de conhecimento. É uma chamada de fluxo contínuo, foi publicada no segundo semestre do ano passado. Visam projetos aqui com TRL de 3 a 7, total de recursos disponíveis de R$ 500 milhões. Importante mencionar, né, a nossa equipe faz esse levantamento em uma frequência bastante interessante, e temos aqui que o resultado parcial até 27 de março, nenhum projeto foi aprovado e temos 3 projetos em avaliação nessa chamada. Então temos bastante recurso disponível aqui para essa oportunidade. Estou quase terminando, faltam 2 dessa, a penúltima. Então, essa é uma chamada da Confap, FAPEMIG e FAPEG, Mobility Confap Italy 2025. O objetivo é facilitar e apoiar a colaboração efetiva entre os 2 países, universidades brasileiras e universidades italianas. Visa apoiar a mobilidade de pesquisadores de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Diferentes áreas do conhecimento podem se aplicar, pesquisadores, né, de diferentes áreas do conhecimento podem se aplicar. O prazo de submissão é 25 de abril. Temos aqui a duração do projeto, que precisa ser respeitada, total de recursos disponíveis para a FAPEMIG e também para a FAPEG. São recursos diferentes. Agora sim, a última é uma chamada da Confap, chamada Marie Sklodowska Curie, Intercâmbio de Pessoal 2024. Ela busca promover colaboração internacional, interdisciplinar e intersetorial por meio da troca de pessoal, de pesquisa e inovação e do compartilhamento de conhecimento e de ideias. Esses projetos, eles podem envolver diferentes instituições. Há 3 dimensões de mobilidade: intersetorial, internacional e interdisciplinar. Abrange diferentes áreas do conhecimento. É uma chamada de fluxo contínuo aqui da Confap. O projeto precisa ter uma duração de até 12 meses e o total de recursos disponíveis é 99,5 milhões de euros. Professor, passo a palavra aqui para o professor Hermes fazer o fechamento. Assim, após o vosso fechamento, Hermes, podemos encerrar. Obrigado. Ok, muito obrigado, Gabriel. Senhores, muito obrigado pela paciência de nos ouvir até o momento. Lembro que nós somos uma janela aberta para essas chamadas. Nós sempre vamos fazer isso periodicamente durante o ano. Essas chamadas são importantes, mas além delas, nós temos outras possibilidades, porque nós temos um gateway aberto com a Europa, através do Inesc Tech em Portugal, que nos possibilita também participar de outras chamadas de ordem europeia e tudo mais. Se você tem a possibilidade de participar, nos procure, não há problemas nenhum. A nossa equipe do Conecta, ela está aqui para ouvi-los, para encaminhá-los para as pessoas, para a formação de equipes e, se for necessário, ajudá-los na montagem do processo. É importante também, se os senhores tiverem em mente alguma outra chamada que pode não estar presente aqui e que queira trazer para o Inesc Brasil como forma de tentar montar a equipe para produzir um projeto para essa submissão, não há problema nenhum, também podem nos procurar. Da nossa parte, agradecemos, a equipe do Conecta está sempre à disposição e lembro mais uma vez que nós somos uma instituição pertencente às universidades, pertencente às instituições, pertencente aos institutos, e estamos sempre abertos e disponíveis para ajudar e agregar conhecimentos. Muito obrigado, agradeço aos colegas, agradeço também o pessoal do Mercosul, Argentina, Chile, que possam estar presentes aqui. Se tiverem dúvidas, podem nos procurar. Muito obrigado, boa tarde a todos e até a próxima edição.